CESP-TRE 2017. Lei Complementar número 105 de 2001, artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Conforme o entendimento do STF, o dispositivo anteriormente transcrito não ofende o direito ao sigilo bancário. Item correto. A LC número 105 de 2001 permite que as autoridades fiscais procedam à requisição de informações a instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Os dados fornecidos pelas instituições financeiras às autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo, mas, se antes estavam protegidos pelo sigilo bancário, passam a estar protegidos por sigilo fiscal. Logo, não há quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais. CESP-TCE 2017. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei, mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência de lei. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 13, a Constituição Federal de 88, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. A liberdade profissional é norma de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Contudo, a lei pode estabelecer qualificações a serem atendidas para o exercício de uma determinada profissão. Diante da inexistência de lei, o exercício profissional é livre. CESP-TCE 2017. A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país. Item errado. Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, marcha da maconha, é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião. CESP-TCE 2017. Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, consolidado, por exemplo, na garantia ao sigilo bancário. Item correto. Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário. Banca CESP Cefaz 2018. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. Repúdio ao racismo. Letra B. A solução pacífica de conflitos. Letra C. A igualdade entre homens e mulheres. Letra D. A defesa da paz. Ou letra E. O valor social da livre iniciativa. A alternativa correta é a letra E. Constituição Federal de 88, artigo 1º.
são fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp, TCM 2018. O princípio fundamental da Constituição, que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil, de eficácia plena e que não alcança seus entes internos é: letra A, o pluralismo político; letra B, a soberania; letra C, o conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; letra D, a prevalência dos direitos humanos; ou letra E, a dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra B. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Dentre eles, o único que não alcança os entes internos é a soberania. Apenas a República Federativa do Brasil é considerada soberana. Os entes internos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, não são soberanos. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme o princípio democrático, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Questão correta. É o que determina o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na Constituição Federal. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição Federal: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88, entre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Logo, o exercício do poder pode se dar diretamente pelo povo. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. É um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. Independente porque, no plano internacional, não se subordina à vontade de outros estados. Observação:
A soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, entre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Existe, portanto, a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. Questão errada. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que, entre aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bancasesp, TCE, 2018. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que representa, respectivamente, as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil. Letra A. Federação e República. Letra B. Federação e Presidencialismo. Letra C. Presidencialismo e República. Letra D. República e Federação. Ou letra E. República e Presidencialismo. A alternativa correta é a letra A. Forma de Estado. Maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. No Brasil, adota-se a federação. Forma de governo. Modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. No Brasil, adota-se a república. Bancasesp, PGE, 2017. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo, sujeito ao princípio da indissolubilidade. Item correto. A forma de Estado diz respeito à repartição territorial do poder. No Brasil, adota-se a federação, ou seja, o poder está territorialmente descentralizado. Todos os entes da federação são autônomos e mantêm entre si um vínculo indissolúvel. Bancasesp, TRE, 2017.
Em determinados seminários sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, dois professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Item correto. José está certo, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Observação: mesmo diante de uma ditadura em um outro estado, não cabe ao Brasil intervir. Banca CESP, Polícia Civil 2016. É correto afirmar que, acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal, em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Item correto. Diante de graves violações de direitos humanos, aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas. Nessa situação, há a flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita. Por exemplo, Missão de Paz da ONU no Haiti. Banca CESP, Escrivão, 2016. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Letra A. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra B. Autodeterminação dos povos. Letra C. Igualdade entre os estados. Letra D. Erradicação da pobreza. Letra E. Solução pacífica dos conflitos. A alternativa correta é a letra A. São fundamentos da República Federativa do Brasil. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. Pluralismo político. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil. Item errado. A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal. Item errado. A concessão de asilo político é ato discricionário. O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal.
Item errado. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado. Por exemplo, o objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal. Item correto. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Item correto. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Item errado. São fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A valorização do trabalho e da livre iniciativa alcança, inclusive, aquelas atividades que não têm um caráter econômico. Banca CESP, DPU 2016. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Item correto. Artigo 4º. A RFB rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Banca CESP IRB Diplomata 2015. A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Mas, como ato de soberania estatal, o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo. Item correto. A concessão de asilo político é ato de manifestação da soberania estatal. Portanto, é ato discricionário, não estando o Estado brasileiro obrigado a realizá-lo. Banca CESP IRB Diplomata 2015. Apesar de a Constituição Federal de 1988
reservar a primazia da função legislativa ao Poder Legislativo, ela não lhe concedeu o monopólio dessa função, tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias tanto no Executivo quanto no Judiciário. Item correto. Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário exercem a função legislativa de maneira atípica. Desse modo, há fontes primárias também nesses poderes. Por exemplo, decretos autônomos no Poder Executivo e regimentos internos dos tribunais no Poder Judiciário. Banca CESP, TRE 2015. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Brasileira. Item correto. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Banca CESP, FUB 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88, o poder emana do povo, mas é dividido em três funções: executiva, legislativa e judiciária, que, bem delimitadas, são impedidas de exercer competências umas das outras. Item errado. O princípio da separação dos poderes adotado no Brasil pode ser caracterizado como flexível e não como rígido, pois os poderes exercem suas funções típicas com preponderância, mas não com exclusividade. Banca CESP, TRE 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88 e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos, é correto afirmar que o princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal refere-se não apenas a preferências de cunho partidário, mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Item correto. O pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas e ou ideológicas. O pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Banca CESP, DPE 2015. O Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher, fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal. Item errado. O STF considera que as uniões homoafetivas são entidades familiares, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade. Banca CESP, STJ 2015. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Item correto. As ações afirmativas, por exemplo, cotas raciais para ingresso em universidades, são mecanismos tendentes à concretização da isonomia material. São discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade. Banca CESP, Tribunal de Justiça 2014. Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e, assim,
a ordem constitucional vigente. Item errado. O STF considera que não ofende o direito à vida e à dignidade da pessoa humana a pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Bancasesp, PRF 2019. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Item errado. Na requisição administrativa, a indenização é ulterior, apenas se houver dano. Constituição Federal de 88, entre aspas. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Item errado. Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Mas, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas. Por exemplo, direito à honra. Bancasesp, TCM 2018. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Bancasesp, MPU 2018. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Item errado. A entrada na casa do morador mediante determinação judicial somente poderá ocorrer durante o dia. Bancasesp, STJ 2018. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Item correto. Se a interceptação telefônica for determinada por juiz incompetente, a prova resultante será ilícita. Bancasesp, STJ 2018. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Item errado. Constituição Federal de 88. Entre aspas. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio
sem consentimento do morador. Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada. Bancacesp, Cefaz 2018. Com relação ao direito à associação, é correto afirmar que as atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Item correto. Constituição Federal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Bancacesp, DPE 2018. As medidas de discriminação reversa que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promovem políticas compensatórias focais são denominadas: letra A, liberdade de consciência; letra B, ações afirmativas; letra C, movimentos raciais; letra D, segregação positiva; ou letra E, igualdades materiais. A alternativa correta é a letra B. As medidas que têm como objetivo promover uma discriminação positiva, discriminação reversa, com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis e historicamente discriminados ou menos favorecidos, são denominadas ações afirmativas. Bancacesp, Polícia Civil 2018. De acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio do: letra A, legalidade; letra B, reserva da jurisdição; letra C, ampla defesa; letra D, contraditório; ou letra E, direito ao sigilo. A alternativa correta é a letra B. A invasão de domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição, só podendo ser determinada pelo Poder Judiciário. Bancacesp, PGM João Pessoa, 2018. À luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. É correto afirmar que a interceptação de comunicações telefônicas, submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição, é admitida, na forma da lei, para fins de investigação criminal e apuração de ato de improbidade administrativa. Item errado. A Constituição Federal de 88 determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Bancacesp, PGE, Procurador 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto. A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo
impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas. Bancasesp, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito, o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão. Bancasesp, ABIN 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Item correto. O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Por exemplo, de causa específica de sigilo, conversa entre um advogado e seu cliente. Bancasesp, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. Bancasesp, TRT, 7ª Região, 2017. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão. Item errado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Bancasesp, procurador do município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Item correto. Princípio da legalidade. Utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça às formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica. Reserva legal. Exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. A palavra lei é usada em um sentido mais restrito. CESP, TRE 2017. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita à censura ou licença.
Item correto é o que determina o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, entre aspas. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!